Bom, gente, nós vamos então hoje dar continuidade ao nosso estudo dentro do programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Estamos trabalhando nessas últimas semanas com o tema a mediunidade. E por isso nós fizemos uma opção de trabalhar com a apostila de iniciação, de estudo e iniciação da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, porque ela tem um referencial aqui muito interessante, uma coletânea que está nos ajudando dentro desse mecanismo que é a dinâmica da sala estudando o Espiritismo. O nosso objetivo é estar estudando os princípios doutrinários e passagens do Evangelho, com um fim sempre educativo, nos auxiliando no processo do soerguimento interior. Nós estamos trabalhando, portanto, com a primeira parte no roteiro sexto, os fenômenos anímicos. E a gente, a título de lembrança, já abordamos aspectos que remontam à diferenciação entre o fenômeno mediúnico e as forças medianímicas. E hoje, especificamente, nós vamos estar trabalhando o fenômeno mediúnico dentro das próprias atividades espiritistas, das atividades das nossas reuniões de intercâmbio, das nossas reuniões intituladas reuniões mediúnicas. Ok? Então vamos lá. Nós vamos ler um pequeno trecho da apostila que define assim para a gente. É oportuno lembrar que em todo e qualquer fenômeno mediúnico, a presença do fator anímico é inevitável, pelo fato de o comunicante espiritual valer-se dos elementos biológicos, psicológicos e culturais do médium, para elaborar e exteriorizar a sua mensagem. Espera-se que a interferência anímica não ultrapasse as linhas do admissível, digamos, do suportável. Para quem está chegando agora, vamos lembrar, nas últimas semanas, a gente discutiu com muita calma, com muita tranquilidade, a questão da diferença entre o fenômeno mediúnico e o fenômeno anímico. O fenômeno mediúnico é que traz efetivamente a ideia do médium, ou seja, do indivíduo que possui a mediunidade num grau ostensivo, de se tornar, naquele momento da comunicação, o intermediário, médium, medianeiro, mediador entre uma mensagem que está chegando do mundo espiritual e para aqueles que se encontram no plano terreno. E quando se trata da questão anímica, é que vem da alma, do ânima. Ou seja, todos nós temos o nosso potencial anímico. Por isso é que alguns autores tratam como o fenômeno mediúnico como um fenômeno medianímico. O que vem a ser isso? O anímico é o potencial do médium, o potencial do ser, da sensibilidade de cada um de nós. Então, por exemplo, ver uma entidade espiritual, ouvi-la, sentir uma ambiência espiritual, não significa que você está sendo um intermediário de uma mensagem. Você está captando do mundo espiritual a essência que se revela. Portanto, pela sua condição, pela sua habilidade, pela sua percepção, você ouve, cheira, toca, enfim. Então aqui dá uma ideia do que vem a ser um fenômeno anímico. Né? A clarividência, a clareaudiência é a sua relação direta com o mundo espiritual. Por exemplo, no fenômeno do sonho, que foi precedido pelo sono físico, ou seja, o indivíduo dorme, a sua alma se emancipa. Ela vai ter contato com o mundo espiritual. E quando, por exemplo, você retorna para o corpo físico com lembranças,
esse é um fenômeno anímico, ou seja, você viveu a experiência, você arquivou a experiência, por isso você se recorda da experiência. Não sei se me fiz claro nesse processo, nessa descrição. A definir o seguinte, que quando nós lemos esse texto inicial, vem definir para nós que em todo e qualquer fenômeno mediúnico, a presença do fator anímico é inevitável. O que vem a ser isso? No processo em que o médium, a pessoa vai ser o instrumento dos espíritos, no momento em que ela recebe a comunicação, pelo seu fator que estará intrínseco no processo, o fator biológico, psicológico e cultural do médium, o revestimento da mensagem que o indivíduo está recebendo vai ter o colorido do médium. Seja vou repetir, pela condição biológica, as suas alterações emocionais, psicológicas, não é? Os seus arquivos, a sua memória, a sua cultura, a sua bagagem de vida, a sua experiência com a própria mediunidade, vai efetivamente dar, vamos dizer assim, um toque no processo. Ou seja, os espíritos, os benfeitores, os educadores querem nos mostrar que em todo o fator mediúnico existe uma participação do médium. Aí, antes de continuar na leitura, nós podemos lembrar o seguinte, que a cota de participação do médium na comunicação vai depender da sua ostensividade mediúnica, vamos dizer assim, e do desenvolvimento que o médium possui no trato mediúnico, no seu sentido de experiência, na qual ele vai adquirindo, portanto, a habilidade para ir a cada experiência diminuir o fator da sua participação no fenômeno. Eu não sei se nós estamos nos fazendo claro, não é? Por isso que a Cleusa, a nossa querida amiga Cleusa, lá de Leiria, Portugal, está dizendo assim, é o que acontece se não temos um dirigente, um coordenador que não consiga perceber se é ou não animismo. Pois é, Cleusa, antes de continuar aqui nas observações, para atender a sua ponderação, nós gostaríamos de dizer o seguinte, que entre o descobrir se é animismo ou mediunismo, vamos dizer assim, a identificação do processo, você segue uma linha muito tênue. Por isso é que o dirigente precisa de se capacitar em conhecimento, adquirir experiência, que vai ser implementada a partir das atividades, do exercício que ele vai exercer nas atividades mediúnicas, mas também o conhecimento do médium, que ele vai adquirir este conhecimento a partir do instante que ele passa a conviver com o médium. Quanto mais um dirigente convive com o médium, conversa com o médium, observa as suas características pessoais, a sua forma de agir, de escrever, de demonstrar o que brota da sua intimidade, o dirigente vai identificar isto em cada manifestação que advirá através desse médium, ou seja, ele vai conseguindo entender, vamos dizer assim, dentro de um filtro que vai ser aplicado, o que é do médium e o que é do espírito. Agora, eu gostaria de dizer ainda que a margem de erro do dirigente interpretar é muito maior do que a de acertar. Ai. Complicou, não complicou? Não complicou, não. Porque é muito sutil o processo. É muito sutil o processo. E é o que a gente gostaria de conversar um pouco mais nessa noite. Ok?
Nós estamos vendo que o Arnaldo está abraçando a todos que estão adentrando na sala. Eu gostaria de, novamente, pedir que vocês possam vibrar pelo trabalho, mas participar com ele também. Na sessão mediúnica, caberá ao médium apassivar a sua atividade mental ao máximo, permitindo que o desencarnado comunicante se expresse o mais perfeitamente possível. Esse apassivamento psíquico, observem bem que interessante, esse apassivamento psíquico, contudo, não se dá sem os necessários exercícios, sem os treinos demorados. Quando o médium vai aprendendo a fazer largos períodos de silêncio íntimo. Bom, conforme nós falamos anteriormente, cabe ao médium apassivar a sua atividade mental. Ou seja, o indivíduo chega para a atividade mediúnica. Primeira coisa que ele tem que fazer é esvaziar-se. Por isso que o ideal é que o médium, no dia da atividade, ele procure dominar as suas emoções, ele procure cuidar do que brota na sua intimidade, para não criar vínculos desnecessários com as suas atividades diuturnas, porque quanto mais intenso for as suas atividades, maiores dificuldades ele terá no momento da atividade mediúnica. Porque ele vai chegar com a mente transbordando de informações, de sentimentos, de emoções. A gente sabe que não é fácil, porque tem médiuns que estão na luta aí do dia a dia, passando por pressões complexas. Aí, quando chega na atividade mediúnica, é um drama. A gente sabe também que quanto maior o interesse do médium em se doar, em esvaziar o que ele traz com ele, para que haja uma mensagem mais pura, ele tem também um respaldo espiritual daqueles que tutelam o trabalho dele, como do trabalho da reunião, que auxiliam com recursos magnéticos, com passes terapêuticos, para que, antes da reunião, para que ele interfira um tanto quanto menos na experiência que será trazida de uma entidade comunicante. Portanto, eu estou dizendo que não é fácil, mas é muito importante que, quando possível, o médium procure abstrair-se ao longo do dia, se ele tem condições que ele possa desintensificar as suas ações, para que ele chegue na reunião assim, naquele, vamos dizer assim, quase que no ponto de bala. Ou seja, você tem que tomar cuidado com as leituras, com os programas, os filmes que você vai assistir no período que precede a reunião, para que não haja o que a gente costuma chamar de indução psicológica. Para que um assunto não possa sugestionar o médium durante o processo da reunião. Por isso é que, quando chega médiums, comunicações durante a nossa atividade, por exemplo, que tem a ver com acontecimentos atuais, a primeira coisa que eu faço é colocar o pé no freio. Porque é muito comum, não por maldade, por má intenção do médium, que ele, de repente, queira, até na boa intenção, ajudar a uma dramaticidade que ele acompanhou, por exemplo, pela televisão. E aí, por exemplo, vamos imaginar aqui agora, para a gente exemplificar. Nós vivemos uma tragédia planetária essa semana de um avião que se perdeu, que caiu no oceano. Não é? E aí, de repente, o médium assiste esse noticiário lá nas televisões globalizadas. E isso mexe com ele. Chega à noite, de repente o médium, na atividade mediúnica, começa a se sentir caindo, aí daqui a pouco ele está dentro do mar, aí daqui a pouco ele vê um avião, aí daqui a pouco ele está resgatando, ele está ajudando, porque ele fez uma associação psicológica, uma associação técnica de imagens,
que ficaram registradas no seu dito subconsciente. Então, muitas vezes ele traz isso como se fosse uma nota extremamente verdadeira. O que não isenta, o que não desautoriza, longe disso, a espiritualidade realizar incursões para ajudar nesses acontecimentos a partir da imagem que o médium viu. Casalberto, mas aí você ficou contraditório. Eu disse, não, eu estou mostrando facetas, eu estou mostrando circunstâncias que podem favorecer, tanto para um processo que eu vou chamar aqui de uma mistificação branda, não é? Porque aqui não é um fenômeno anímico no seu sentido, como é que eu digo, lato da palavra. Porque quando, por exemplo, o médium vai para uma reunião e ele finge que está recebendo um espírito, ou de repente ele começa a fazer uma forçação de barra, isso não é animismo. Isso é uma mistificação. Foi o que nós trabalhamos na última semana. Não é isso? Estão lembrados? Vocês querem que eu volte aqui um pouquinho? O texto que nós lemos diz o seguinte: o estudo dos fenômenos anímicos deve saber distinguir. No estudo dos fenômenos anímicos, devemos saber distinguir aqueles que, de fato, representam essa faculdade psíquica daqueles que são uma simulação do fenômeno mediúnico. A simulação do fenômeno mediúnico pode ser originada de uma intenção. Nesse caso, caracteriza-se como mistificação. Então, se tem uma intenção para teatralizar, é mistificação. Aí vem um adendo que eu vou colocar uma pimentinha no assunto. Essa mistificação ela pode partir do médium encarnado, ok? Como pode partir também do mundo espiritual, por intenção malévola de entidades espirituais que querem de repente criar uma situação constrangedora na reunião, seja por médium ou por próprio grupo, ok? Então, ou seja, eu tenho para mim, dentro das nossas pequenas experiências adquiridas aí por mais de 2 décadas de intensas atividades mediúnicas, que é muito sutil, conforme eu disse. E com isso eu quero até, eu estou observando que nós temos um companheiro aí, um grande amigo, o André, está na sala hoje. Então eu vou até tomar um certo cuidado, viu, André? Você com toda essa bagagem de reunião mediúnica, né? O próprio Arnaldo e outros que estão aí conosco. O Décio está aí conosco? Não, o Décio já saiu, ele entrou e saiu. Mas voltando aqui, eu vou colocar uma pimentinha, viu, André? Eu aprendi com um grande educador que nós tivemos em BH, que foi Honório Abreu, e o próprio Oswaldo Abreu, o irmão dele, que na parte da mediunidade o fera mesmo era o Oswaldo, como na parte do estudo mais aprofundado da evolução era o Honório. Mas voltando, o Oswaldo costumava dizer o seguinte, que mesmo no fenômeno mistificador, mesmo no processo obsessivo, você tem como recolher material. Você tem como tirar substrato ali. Então, o que eu quero dizer? Que o dirigente pode até identificar o processo como mistificação. Vamos imaginar do médium, que está colocando o conteúdo dele para fora. O dirigente pode conseguir perceber isso de uma forma clara. E ao identificar, qual que é a postura ideal do dirigente? Agir conforme o evangelho, concordam? Então eu não vou mandar o médium embora, vou. Aliás, mandem dirigentes que eu já presenciei, que puseram médium para correr, costumam estar correndo atrás do médium até hoje. Eu estou brincando. Porque você não coloca ninguém para fora de uma casa espírita e muito menos uma reunião mediúnica. Quem faz isso depois vai ter que correr atrás para resolver. Por isso é que nós temos tanto dirigente aí que está lutando aí para ver se consegue preparar médium e os médios não fixam na atividade. Pode até ele ser um belo dirigente, ter muitas habilidades, mas a reunião dele não vai para frente. Porque costuma lá atrás ele ter espalhado bolinho, como é que a gente fala aqui na roça, né? Você chega ali no galinheiro, tá galinha, os pintinhos, né? Aí você chega no galinheiro,
Você entrou dentro do galinheiro, a gente fala, vamos espalhar os bolinhos, né? Aí sai galinha, pinto para tudo quanto é lado. Aí depois tem que reencarnar como galinha aí para colocar pintinho debaixo do braço. Ô, gente, eu não estou falando sobre retrogradação espiritual, não. É só para a gente dar uma risada. Ou seja, para a gente observar com muito carinho as atividades. Aí a Sheila está dizendo assim, não consigo mais ouvir. Nunca escutei isso. Eu não estou entendendo o que vocês estão falando, me perdoem, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, é importante que a gente verifique o cuidado que devemos ter com o médium que está vivendo o processo, para que a gente possa, portanto, tirar a essência daquela manifestação e não prejudicar o todo. Porque, educativamente falando, você pode, com muita habilidade, ir conduzindo para que o médium chegue lá na frente, vencendo esses percalços do caminho. Ok? Ficou claro, gente? André, alguma participação, amigo? Você quer dividir conosco aí o conteúdo, o material que está sendo trabalhado? Fiquem à vontade, gente. O nosso estudo é democrático. Então eu vou voltar. Na sessão mediúnica, caberá ao médium a passivar a sua atividade mental ao máximo. Prece é conversar com Deus. Meditação é ouvir a voz de Deus dentro de nós. Quando nós chegamos para uma atividade mediúnica, nós temos que deixar os nossos problemas lá do lado de fora. Desconectar. Procurar silenciar o mundo íntimo. E esse treinamento, esse exercício, ele, obviamente que não é só no dia da reunião. Mas quanto mais nós operacionalizarmos ele nas nossas dinâmicas, nas nossas atividades, mais teremos essa capacitação na atividade mediúnica. Porque não é simples, não é fácil para o médium ter a certeza que o fenômeno é todo ele autêntico, ou seja, o fenômeno é límpido, ele é todo mediúnico, ou o fenômeno é todo ele anímico. Ou seja, tudo é dele? Não. Tudo é do espírito? A gente já sabe que não, que vai ter participação dele e que vai ter participação dos espíritos. Então, nós temos que aprender no processo do autoconhecimento, observar as nossas reações, as nossas induções, as nossas expressões, as nossas verbalizações mentais. Para que quando estiver no processo, a gente ter o feeling da identificação e, ao mesmo tempo, aprender a calar o que é seu para que os espíritos falam com exuberância. Fora da caridade não há salvação. Então nós temos que aprender a ser caridosos conosco mesmo e, ao mesmo tempo, caridosos com os espíritos. Então como que eu posso simplesmente dizer que é uma entidade comunicante se eu tenho dúvida? Aí entra o exercício, entra a confiança, entra o papel do dirigente e entra um exercício de anos e anos e anos, para que a gente adquira as convicções, as certezas. E, ao mesmo tempo, mesmo quando atinge-se esse estágio de confiança, nós precisamos sempre estar reunidos em grupos para que nós possamos estar avaliando o processo constantemente, para que também não se sintamos muito autossuficientes, de sorte a julgarmos que não estamos mais naquela condição de poder falhar. Isso é outro ponto para a gente refletir. Portanto, é o seguinte, no início da prática mediúnica, é muito natural que o animismo ocorra mais intensamente. É o início. Porque os canais mediúnicos estão sendo desobstruídos pelos espíritos. Condição, aliás, que poderá se prolongar por mais ou menos tempo, de acordo com o investimento que o médium fizer na educação de sua mediunidade.
Eu gostaria, inclusive, de pedir desculpas para alguns companheiros que estão na sala, que de repente não têm ainda a experiência, tiveram a oportunidade de participar de reuniões mediúnicas. Então, o assunto pode estar um tanto quanto abstrato, de difícil assimilação, mas eu convido vocês a permanecer, porque nós podemos aqui, daqui a pouco, ajustar para o nosso contexto do dia a dia. Você se conhece? André, você se conhece, André? Cláudia, bendita amiga, você pode dizer que você se conhece? E aí, Arnaldo, você em Santa Rita de Sapucaí, pode afirmar aí na rádio, para os amigos, que você sabe quem que é o Arnaldo? O André está dizendo 25% ou menos. André, eu preciso fazer um curso com você aí em Severina, porque aqui em Belo Horizonte o negócio tá difícil. Eu acho que eu não chego, eu estou longe dos 25%. Na realidade é o seguinte, gente, nós não nos conhecemos. E é um grande erro falar que você conhece seu marido, conhece seu filho, conhece sua esposa. Isso é papo furado. Você pode conhecer facetas da personalidade atual dele. O que está acontecendo no nosso mundo de transição? Vira e mexe tem uma notícia aí que alguém surtou. Fulano, meu Deus, nunca imaginei. Olha o que ele está fazendo. Está com 60 anos, de repente mudou o comportamento. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Para as coisas complicadas, para as coisas ajustadas. Então o que acontece? No fenômeno mediúnico, você vai para a atividade. Você está em busca da sua realização pessoal. Você está lidando com seus impulsos. Então, quando começa a atividade, que muitas vezes os espíritos no início nos levam a um transe um pouco mais ostensivo em alguns casos, para que a gente adquira uma certa confiança, a gente observa que tem o fenômeno mesmo, e é um problema, né? Porque a maioria dos médiuns não confiam em si mesmo, se apoia na mediunidade do outro, e o outro está se apoiando na mediunidade dele. Então fica uma troca assim, dentro das inconstâncias do desconhecimento do fenômeno por parte dos iniciantes. Ok? Então vamos pensar o seguinte, muitas vezes a gente se surpreende com alguns impulsos que brotam da nossa intimidade. Então qual que é o desafio da atividade mediúnica? No início você vai ter que pôr para fora. Você vai entrar na reunião, você já está sendo, já foi classificado, já foi identificado a sua mediunidade, você encontra dirigentes que vão te estimular e vão te conduzir no processo da chamada educação mediúnica, né? Alguns chamam desenvolvimento mediúnico, mas na realidade a gente entende que é um processo de educação, porque educação é tirar para fora, então você vai tirar para fora o seu potencial. Então, no início da atividade, é muito comum o percentual do médium sobrepor a participação dos espíritos. Por isso é que nós afirmamos que, com o passar do tempo, esse percentual ele vai diminuindo a partir do momento em que o médium vai aprendendo a calar a ele mesmo. É o que está sendo dito aqui nesse texto. Não é? Ou seja, desobstruição dos canais. Então, agora, essa frase aqui que completa o parágrafo diz o seguinte: condição, aliás, que poderá se prolongar por mais ou menos tempo, de acordo com o investimento que o médium fizer na educação de sua mediunidade. Aqui ele está falando de investimento. Eu costumo dizer para os médiuns que trabalham com a gente, você quer desenvolver, potencializar a sua mediunidade? Você quer trabalhar pela sua mediunidade? Vamos dizer assim, não é trabalhar para ser médium, porque ser médium envolve muita vaidade. Eu sou médium. Eu tomo muito cuidado quando eu escuto essa frase, porque quem é médium não diz que é médium, não. As pessoas podem até identificar. Então, quando o indivíduo fala eu sou médium, costuma dar até uma ideia assim arrogante, de presunção, como se mediunidade distinguisse a pessoa a alguma coisa. O Chico costumava, não, ele falou a vida inteira, desde 1927, quando ele entendeu a mediunidade como uma ferramenta verdadeira e que ele tinha profundo compromisso com ela, ele sempre disse que médium é igual grama, dá para todo lado.
E que ele era grama. A pessoa falou assim, Chico, quando você morrer, não tem problema não, tem muito médico por aí, vai nascer outros. Nós é que queremos enaltecer o Chico e colocar ele lá nas alturas. O Chico tinha várias mediunidades, ou seja, a classificação mediúnica, os gêneros de mediunidade do Chico existiram porque ele tinha um compromisso muito amplo com a divulgação espírita. E ele se curvou a isso e investiu nisso. Ele deu a vida por isso. Esse que é o ponto que nos faz, que nos toca, que nos sensibiliza com relação ao Chico Xavier. Ele investiu, ele acreditou, ele confiou nos benfeitores. Então ele estudou, ele tinha os seus métodos, as suas disciplinas, ele tinha o dia da reunião, mas ele tinha o dia do trabalho, ele tinha suas obrigações familiares. E jamais ele buscou na mediunidade um trampolim para exaltação da sua personalidade. Então são pontos que nós precisamos de verificar. Aí você pergunta, como que você vai investir? Primeira coisa, meu amigo, coloca o livro debaixo do braço. Primeira coisa, porque mediunidade sem livro dos médiuns, o médium está lascado, porque está escrito no frontispício do livro, Guia dos Médiuns. Um médium que não estuda constantemente o livro dos médiuns, ele está a pé de guia. Aliás, se o guia dele não estimula-o a estudar o livro dos médiuns, ele pode ser guia de carrinho de rolimã, ele pode ser guia de um monte de coisa, menos de guia de médium. Não é? Aí o Arnaldo está trazendo uma pergunta da Ione. Se o médium não estiver bem física e psicologicamente no dia da reunião, como proceder? Ô Ione, querida amiga, obrigado pela sua participação. Da próxima vez que você entrar, coloca a sua cidadezinha para a gente fazer uma menção a ela com muito carinho. Ione, é muito comum médium chegar para mim e falar assim, Caso Alberto, ó, bicho pegou pro meu lado hoje, a ciranda foi difícil do dia a dia, me deixa fora da reunião. A maioria das vezes o médium não fica fora da reunião. Aliás, não, fora da reunião, me perdoem, fora da mesa, porque na reunião ele já está lá dentro, entrou, não sai. Tranca a porta, porque de repente quem quer tirar ele não é ele mesmo não, porque ele chegou até ali, mas os espíritos não dão para sair, né? Isso é uma brincadeira, mas ela tem uma nota de verdade. Ninguém chega para mim e dentro de uma reunião pede para sair porque está mal e vai sair, porque se chegou ali eu tenho a obrigação de cuidar. E graças a Deus, eu digo para vocês, nós estamos caminhando aí desde 1987, quando iniciamos em reuniões mediúnicas até hoje, eu nunca vi ninguém sair de uma reunião porque estava passando mal. Aliás, costuma terminar a reunião e o indivíduo até sair meio combalido, mas é porque ele tem que terminar a recuperação em casa. Isso também é muito comum, ok? Agora, é óbvio que existem situações, dramaticidades que eu não vou exigir que o médium sente à mesa. Ele acabou de ter um agravo, um desagravo, né? Ele viveu um problema seríssimo, ele está abalado psicologicamente. O que eu vou fazer? Ele vai ser acolhido na reunião e eu vou colocar ele numa cama psíquica. Ou melhor, eu vou colocar ele numa cama espiritual para que ele se sinta numa condição de adormecer psiquicamente, porque ele vai estar sentado na cadeira. Entenderam o que eu quero dizer? Ele está tomando medicamentos pesados. Ele não está em condição, ele não está com equilíbrio psíquico para desenvolver a sua atividade mediúnica, porque mediunidade, gente, é mente com mente, é perispírito com perispírito. Então precisamos de ter um equilíbrio energético para que haja esse apassivamento, para que haja esse intercâmbio de uma forma mais tranquila possível. Tá? A Sandra Helena, eu não coloquei a minha localização, mas digo que sou do Rio de Janeiro. Grande Sandra Helena, que bom que você está representando esse estado maravilhoso, né? A cidade maravilhosa, se for Rio capital, não é isso? Essa cidade que fala muito do Brasil para o mundo, né? Com o Cristo com os braços abertos,
apresentando esse coração do mundo e essa pátria do Evangelho. Não é? Bom, nós vamos relembrar ainda que temos um estudo que aprofunda um pouco mais nas questões mediúnicas, que é um estudo realizado pelo André nas manhãs de sábado. O André que está aqui conosco. André, eu te agradeço aí o apoio, a presença. Gostaria muito de dividir também com você no sábado. Quando eu posso, a gente senta aí com você para vibrar pelo seu trabalho que você faz com tanto carinho, com tanta dedicação e que nos comove profundamente. E não tenha dúvida que vai adquirindo você, André, você que é mais novo do que eu, nessa vida, hein? Na outra eu sou mais novinho do que você, mas nessa vida eu sou mais velho que você e tenho um carinho como se você fosse um irmãozinho do meu coração. E eu não tenho dúvida que a sua dedicação, o seu esforço garante o apoio espiritual que você tem para realizar esse belo trabalho. Porque o médium que se esforça, que estuda... me chamaram a atenção aqui agora. Porque eu não posso falar que o esforço só está no livro. A gente estava falando do guia, né? Livro dos Médiuns. Mas você precisa também de um outro guia, o Evangelho. Viver o Evangelho. Porque o guia, no seu sentido de você sair da condição de discípulo e se tornar apóstolo, como ensina Emmanuel. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. No livro Fonte Viva. Ele não está aqui não, porque eu doei esse livro, graças a Deus, ontem para uma companheira no hospital. Mas no livro Fonte Viva nós vamos encontrar duas lições, uma intitulada Discípulo e uma outra intitulada Apóstolo. O discípulo é aquele que segue o mestre, seguindo, acompanhando todas as disciplinas, as indicativas, em perfeita consonância no bem. Adesão do coração, sentimento. Agora a diferença para o apóstolo é que o apóstolo não precisa do mestre, em tese. Porque o apóstolo é o representante do mestre. É o que Jesus simbolicamente disse assim: eu e o Pai somos um. Identidade mental, reflexão de sentimentos, é espelho límpido. O apóstolo, ele vai chegando na condição de ter o espelho assim irradiante. Foi a condição que o Chico chegou, não é? Emmanuel não precisava de estar presente assim como ele sempre estava, mas simbolicamente ele não precisava estar presente, porque Chico refletia a sua performance, a sua forma de agir, de pensar, em consonância com a codificação da doutrina espírita e a vivência do Evangelho. Chico foi se fertilizando com isso, foi crescendo, até chegar num ponto de uma autonomia exuberante. Ele e Emmanuel eram um. Não é? É nesse sentido. Pena que a gente vê aí no nosso meio pessoas discutindo se Emmanuel era menor que Chico, Chico maior que Emmanuel. Aí querem fazer uma comparação de Chico com Kardec. Jesus, nós precisamos estudar mais doutrina espírita, porque essa turma nossa está gastando energia com coisas que não levam a lugar nenhum. E a essência da vivência evangélica fica distante. Continuando. Então, treinos demorados, e eu falei o Evangelho no sentido de vivência. Aí aqui vai uma dica, tá? Uma dica. Eu pergunto sempre para os médiuns que trabalham conosco: qual que é o dia que você faz o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é um convite à meditação, a uma conversa com Deus dentro da sua casa. E que bom quando envolve os seus familiares. Agora, se os seus familiares estão em outra dimensão, faça sozinho, mas faça. Carlos Alberto, isso é prática religiosa. Ok, mas eu prefiro seguir André Luiz quando ele fala dos bastidores da ambiência de um lar, quando é feito o Evangelho no lar. Eu queria até contar uma coisa para vocês. Eu estou muito feliz de poder fazer o estudo com vocês na terça e na quinta. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo o Evangelho no lar dentro da minha casa. Hoje, a minha turma saiu aqui para o aniversário. Mulheres, meninos, né? Só ficou a minha cachorrinha aqui. De vez em quando vem aqui acompanhar a prece aqui debaixo do tamborete. Né? Gente, que barato. O povo daqui de casa foi tudo saindo, aí eu fui despedindo deles assim aqui na sala. De repente eu vi uma arquibancada. Espíritos entrando aqui na minha sala e sentados para nos acompanhar no estudo. É o que acontece no Evangelho no lar, em nossa casa. Olha que legal. Agora eu também pergunto, peraí,
Você está participando da reunião mediúnica, não está? Você está participando da reunião. O André está brincando aí, por isso é que eles saíram. André, você também não perde viagem, hein, corintiano? Mas vamos lá. Continuando aqui, porque a gente brinca carinhosamente um com o outro. Viu, gente? Vocês não levam a mal, não, porque nós somos... o povo olha pra gente e acha que a gente é diferente e nós estamos no mesmo barco, viu? A gente brinca, a gente chora, a gente se entristece, nós somos humanos e nós estamos aqui exatamente para vibrar em faixas cada vez superiores. Tanto é que alguém está dizendo aí que o André não é corintiano, ele está virando palmeirense. Jesus, vamos manter impresso, porque depois a vibração cai. Porque os palmeirenses e os corintianos lá são adversários no seu sentido futebolístico, né? São rivais no futebol, é isso aí. Continuando. Eu pergunto para o médium assim, qual o dia que você participa de um grupo de estudo? Só caso aberto, mas eu já tô numa condição de trabalhar mediunidade, não preciso de grupo de estudo. É lógico que isso aqui é uma situação fictícia, porque médium não vai falar isso comigo, porque sabe que eu vou puxar o tapete brincando com ele, né? Meu amigo, se você julga que você conhece a doutrina espírita, eu queria só te contar uma história. Arnaldo Rocha teve a oportunidade de conviver só com um catedrático espírita. Isso é simbólico, tá, gente? Não tem catedrático, não. Profundos conhecedores de espiritismo. Camilo Chaves, Rubens Costa Romanelli, professor Cícero Pereira, aquela turma da União Espírita Mineira ali da década de 40, 50. Só gente fera. Camilo Chaves é espírito, tá assim naquela condição bem próxima de Emmanuel, para vocês terem uma ideia. Mas voltando. Essa turma se reunia para estudar espiritismo uma vez por semana. E lá não tinha ninguém que era melhor que ninguém. Cada dia um fazia uma exposição, tinha os debates, eram debates respeitosos, cada um tinha o seu time, mas estava ali todo mundo humilde, simples, aprendendo espiritismo. E eu não vejo. Olha o que eu vou dizer, hein? Ai. Aqui em Minas eu falo assim, uai, só cuidado, que você perde o trem. Mas sabe uma das coisas mais raras que nós encontramos nos centros espíritas? É dirigente sentado estudando em grupos de estudos com pessoas que estão iniciando. Vamos pular essa parte? Eu estou falando para você que amanhã será um dirigente. Meu amigo, você não sabe a alegria de um iniciante em espiritismo estar sentado do lado de alguém que na cabeça dele é alguém importante, ou que conhece muito. A cabeça do neófito, daquele que está chegando na casa espírita, passa muita coisa. E nós temos que primeiro quebrar isso, porque nós não somos melhores do que ninguém. Conhecimento espírita não te garante no mundo espiritual superior, não. Isso é um pensamento de Emmanuel que está no livro Consolador. O André, que estuda o Consolador, está com o Consolador na ponta da língua aí, sabe, né, André? Foi perguntado para Emmanuel se o conhecimento espírita pode favorecer o espírito no mundo espiritual. Ele falou assim, porque se favorecesse, Deus estaria privilegiando o espírita. Tem isso não. Conhecimento espírita impõe responsabilidade. Agora, no mundo espiritual, meu amigo, não é a religião que vai te colocar nessa ou naquela outra posição. É a sua vivência. É a sua vivência. Não é? A Vilma está dizendo, nunca é tarde para aprender, muito menos para ensinar. Que bonito, não? Agora foi a Cleusa. Nunca é tarde para aprender e muito menos para ensinar. Ô Cleusa, puxa vida, eu acho que eu vou brincar dizendo, a sua frase é a frase da semana. Nunca é tarde para aprender, muito menos para ensinar. É isso aí. Aí eu falo assim também, bom, você faz o evangelho lá, você participa de um grupo de estudo, você está na reunião mediúnica, puxa vida, que legal. Ah, então passei no teste Casal Beato. Aí eu falo assim, não, peraí, não terminei minha indagação ainda não. Assim, qual é a próxima? Aí eu falo assim, qual o dia que você faz uma atividade assistencial? Ah, mas peraí, mas aí você encheu minha semana. Eu falo assim, meu amigo, não, eu estou te perguntando, qual o dia que tu faz a atividade assistencial?
Qual dia que tu vai em um hospital? Qual dia que tu dá um passe? Qual dia que você vai ali na comunidade? Que você visita aquelas crianças órfãos? Ou crianças que estão precisando de arrimo? Que dia que tu visita o seu primo? Sabe aquele tiozinho lá? Aquele tio, irmão do seu pai, que está quase desencarnando. Que dia que tu foi lá? Igual na Bahia o povo fala, né? Puxa vida, assistencial é no seu sentido de promoção espiritual. Que dia que tu faz atendimento espiritual? Que dia que tu tá lá no centro espírita, lá na porta, recebendo as pessoas? Porque a gente vai promover o bem de acordo com as nossas necessidades. E quando a gente fala assistência, antigamente aqui no Brasil a gente tinha no movimento espírita uma tendência muito importante, historicamente, não pode se invalidar isso, de fazer assistencialismo. O Chico fez isso a vida toda. Eu estou com um material aqui para publicar daqui a um tempo, do tanto que o Chico dedicou na sustentação de uma entidade que cuidava de corações combalidos. Eu não posso dar detalhes. A vida toda ele ajudou na sustentação dessa instituição. E ele tem textos maravilhosos falando dos samaritanos da bênção que cuidam desses corações que não tem para onde ir, ou que não tem alguém para dar um medicamento. É muito sério isso, meu amigo. Se você não se sensibilizar com a dor do outro, como que tu vai conhecer o seu potencial mediúnico? Como que você vai estabelecer sintonia com os benfeitores espirituais? Ou você acha que isso vai acontecer apenas na internet? Agora o Arnaldo vai falar assim, Casalberto, mas agora você julgou contra o próprio patrimônio, porque nós estamos criando um centro espírita virtual? Gente, isso é brincadeira que a gente tem entre nós, viu, Cleusa? Nós, aqui em Minas, a gente gosta de dar belas risadas, não é? A gente gosta de conviver fraternalmente, dentro dessa dinâmica muito séria, muito doída da vida. Meu amigo, se você está na Itália, eu estou vendo que tem um companheiro de Israel conosco, ele não tem condição de ir a um centro espírita, porque lá não tem. Mas ele tem, por certo, condições de oferecer o braço, a mão, o ombro, o coração, o seu sentimento, para ajudar quem está sofrendo. Nós precisamos, com isso, Maria Helena, entender que a mediunidade é um dom sagrado que Deus depositou nas nossas mãos. Mas o uso vai depender de cada um. E quanto mais você compreender a importância, você vai efetivamente perceber que você pode fazer um pouco mais do que você fez até hoje. Porque a dor campeia no mundo. E sem os médiuns, tudo se torna mais difícil. O mundo espiritual precisa de se revelar. E eu vou dizer, o mundo espiritual precisa de ser revelado. Eu estou dizendo sobre o mundo espiritual superior. Porque as trevas estão campeando no mundo, porque os homens querem revelar a treva. Nós não podemos parafusar a mediunidade. Não. Nós não podemos departamentalizar médiuns. Ou você pode ou você não pode. Regra, jesuitismo. Vocês não tenham dúvida que nós estamos lutando por um movimento espírita mais qualificado e que precisa de coordenação, que precisa de organização, que precisa de estrutura. O objetivo do movimento de unificação é esse. É dividir, é participar as ideias, é trazer a experiência do Nordeste para o Sul, do Centro-Oeste para o Sudeste. O objetivo do movimento de unificação é mostrar que o Centro Espírita é a base do movimento espírita, não é o Conselho Federativo Nacional,
Não são as federativas mais importantes, é o centro espírita. E eu costumo dizer que o mais importante é o centro espírita do chão batido, lá do interior de Minas, de Goiás, do Amazonas. Quantos amigos do movimento espírita lá do Pará, que viajam pelo rio Amazonas para distribuir evangelho segundo o espiritismo, no meio de indígenas. O movimento espírita brasileiro é lindo, ele é rico, ele tem uma diversidade fantástica. Mas dentro dessa diversidade nós não podemos esquecer a característica do brasileiro. Nós não podemos perder essa riqueza de valores que nós trazemos, essa bagagem de outras existências, porque também nós espíritas queremos só ter bagagem ruim, de vício, de dificuldade, que nós estragamos, que nós distribuímos, que nós destruímos, que nós fizemos choro, ranger de dentes. Muitas vezes é uma teoria de conspiração derrotista, eu costumo dizer isso. Nós não estamos aqui para incensar a vaidade de ninguém, porque nós sabemos exatamente o que nós fizemos, mas nós também trazemos muitas coisas boas, e por isso é que Jesus conta com cada um de nós, porque você, eu, todos nós temos valores. O Chico Xavier tinha muitos valores que ele utilizou, ele não tinha só débitos, ele não trouxe só marcas difíceis, ele trouxe um potencial de liderança que ele exerceu em tantas frentes. Aí, com essa liderança, ele conseguiu liderar a ele mesmo, silenciar, calar, sofrer sem dividir o sofrimento e se apresentando sorrindo, mesmo que o corpo doído, dilacerado, ele se apresentava para cumprir os seus compromissos. Esse potencial magnânimo que você tem, que todos nós temos, que precisa de vir à tona para que o mundo possa se renovar e que Jesus possa contar com cada um de nós. Preciso de fazer algumas considerações importantes e o tempo está correndo, mas uma das coisas que foram extremamente importantes no mandato mediúnico de Chico Xavier foi a sua capacidade de apassivamento psíquico. Arnaldo Rocha, que teve a oportunidade de ter coordenado a mediunidade do Chico em reuniões de desobsessão, ou como eles carinhosamente chamavam de reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual, e eu convido vocês a adquirirem esse livro, Instruções Psicofônicas, e a sequência dele, eu estou procurando aqui na prateleira, meu menino deve ter tirado do local, mas é intitulado Vozes do Grande Além. Opa, não. Está aqui o livro, Vozes do Grande Além. São comunicações que foram registradas por eles, a equipe, organizada por Arnaldo Rocha, e comunicações dos benfeitores ou de alguns depoimentos de entidades que trouxeram ricas experiências no final das atividades do Grupo Meimei, que começava às 8 horas da noite e terminava mais ou menos por volta de 10, 10 e meia, 11 horas da noite, nas noites de sábado. Essas reuniões eram realizadas no sábado. Participavam Arnaldo, Chico, me recordo agora aqui de Enio Santos e tantos outros, mas não vem ao caso. Arnaldo contava para a gente que muitas vezes as entidades enfermas se comunicavam na reunião, eram vários médiuns, chegou-se a ter 10 médiuns ostensivos na atividade. Muitas vezes algumas entidades se comunicavam, eram tratadas, esclarecidas, né? Enfim, pelos médiuns da reunião, para num determinado momento mais à frente passarem a se comunicar através do Chico. Isso aconteceu muitas vezes. Não que elas não se comunicavam, algumas não se comunicavam a primeira vez ali naquele núcleo pelo Chico. Não, isso acontecia também. Mas assim,
muitas situações, primeiro iniciava-se o procedimento através dos médiuns componentes, para mais à frente essas comunicações, ou esse contato, esse choque anímico, inclusive, acontecia através do Chico. Aí, muitas vezes, os espíritos falavam assim, até com certo alívio, ai, graças a Deus, dessa vez agora eu estou me comunicando, estou me sentindo em casa. Arnaldo contava esse pensamento, a gente dava belas gargalhadas, né? Porque era um aprendizado assim, maravilhoso que o Naldinho trazia para a gente. A definir o seguinte, né? Que o Chico, ele se anulava tanto que o espírito comunicante se sentia livre, se sentia na condição de colocar o seu pensamento sem ser conspurcado, obliterado, alterado pela forma de expressão, pelas ideias, pelos sentimentos dos próprios medianeiros. Ok? Eu estou vendo aqui a Cleusa dizendo, é por isso que voltei à escola da doutrina através dos livros, palestras e agora com o pessoal daqui. Ai, que bom, Cleusa, que a nossa atividade possa estar estimulando você a retornar ao estudo doutrinário, como está efetivamente nos auxiliando. E a gente está tendo aí hoje a oportunidade de receber o Décio. Grande Décio, que saudade, hein, meu amigo? Aqueles nossos tempos lá do Paul Talk. Um grande beijo aí para a turma de Palmas aí no Tocantins. Né? Bom, gente, o tempo está correndo. Outra situação que descaracteriza a ocorrência de um fenômeno mediúnico, propriamente dito, está relacionada com uma certa desarmonia psíquica e emocional de quem manifesta o problema. É um estado em que a pessoa não está conscientemente simulando uma comunicação mediúnica. Na maioria das vezes, ela nem sabe ao certo o que está acontecendo. Isso porque o encarnado, no caso o médium, um membro da reunião, arroja ao passado os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que se vê possuído. É uma situação característica de desequilíbrio psíquico gerado por ações graves e delituosas que a pessoa viveu em experiências reencarnatórias anteriores. Significa que a pessoa imobilizou grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno de uma experiência infeliz, a ponto de gerar cristalização mental, não superada pelo choque biológico do renascimento em novo corpo físico. Fixando-se nessas lembranças, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar. As experiências vividas no passado atingem os níveis da consciência da criatura encarnada, sob a forma de lembranças tão reais que a pessoa se transforma, agindo como se for uma personalidade diferente que estivesse comunicando. Nestas condições, o animismo não apresenta o perfil de mistificação. Revela antes um estado de perturbação espiritual. Devemos, portanto, diferenciar fenômeno anímico propriamente dito, que é a manifestação de uma faculdade psíquica, natural, e que faz parte das conquistas evolutivas do ser humano, de mistificação do fenômeno mediúnico, de forma intencional, ou da evidenciação de um desequilíbrio psíquico originado em ações cometidas no passado pela pessoa em questão. Então, esse último tópico aqui que fala desses, no caso, desses desequilíbrios psíquicos, em que a pessoa vai trazer uma experiência, vai desfraldar um acontecimento guardado no seu inconsciente, é muito sério essa questão, porque o indivíduo não faz, conforme está sendo colocado para a gente, essa reflexão, ele não faz de uma maneira consciente, ok? Ele vai fazer inconscientemente.
embora sendo um desequilíbrio psíquico, ele vai trazer uma personalidade, uma experiência que está guardada no seu inconsciente. Ou seja, ele não estará fazendo isso conscientemente. Ele vai estar trazendo esse desequilíbrio. Eu tenho reserva ao ler esse texto, por isso é que é importante a gente refletir. Apostila, todas as apostilas, são reuniões de ideias, que foi muito bem elaborada, diga-se de passagem, por uma equipe de pessoas experientes. São didáticos, que pinçam um texto aqui, pinçam outros aqui, fazem uma costura e desenvolvem um pensamento. O correto não é estudar espiritismo através de apostilas. Até como coordenador, durante muitos anos, da equipe de estudo sistematizado da União Espírita Mineira, em todas as nossas andanças para preparar facilitadores, monitores do ESD, a gente sempre fez essa alertiva. Aquele que vai lidar com um grupo de estudo não pode se prender em apostila. A apostila é um roteiro que facilita nas suas pesquisas. Mas o ideal é que se trabalhe com os textos e induza o aprendiz a buscar na fonte do pensamento daqueles que são realmente os abalizados entendedores daquele assunto doutrinário. Então, esse texto aqui, se a gente lê ele chapado do jeito que ele está, nós, quando estamos numa reunião mediúnica que, por exemplo, o dirigente pode identificar que o médium está trazendo uma experiência desequilibrada que ele viveu no passado, nós temos que tomar muito cuidado, porque o dirigente jamais, em hipótese alguma, ele pode chegar para o médium e trazer essa afirmação. Isso é seu, isso é um problema seu do passado e que você trouxe na reunião. Fazendo assim, ele estará sendo extremamente inábil, porque ele pode fechar um circuito no psiquismo do médium e travar o indivíduo. Por isso é que nós falamos lá atrás, e eu brinquei com o André, que até num fenômeno de mistificação você tem algo que colher. Você tem material, amigo. Então, se o médium traz inconscientemente, de repente ele potencializou e está até entendendo que vem de uma entidade espiritual, mas é dele. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. É da escola tradicional que, graças a Deus, eu participei. Dentro da própria União Espírita Mineira, no Grupo Emmanuel, com gente assim, com uma bagagem vastíssima em mediunidade, em doutrina e em evangelho. Diga-se de passagem, muito evangelho, União Espírita Mineira. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a reunião primeira, ela é para o médium. A reunião não é fundamentada para os espíritos. Nosso programa é intitulado Espiritismo, Evangelho e Educação. A atividade mediúnica, a atividade espiritista, primeiro visa incentivar a vivência dos postulados doutrinários que nós estudamos na codificação espírita. Eu gostaria até de insistir um pouquinho nesse ponto. Se precisar, semana que vem a gente volta no mesmo assunto. O Décio está aí conosco, trabalha na federativa, sabe que é uma das preocupações que o movimento de unificação tende a criar discussões. Tende a dinamizar reflexões. Eu vou fazer uma pergunta para o... Nós temos passistas aqui no grupo de estudo? Tem passistas aqui? Eu acredito que temos muitos passistas. Quando eu vou para a atividade do passe, eu vou aplicar o passe no semelhante? Eu estou indo para ajudar o próximo? Ou a minha visão é, Senhor Jesus, graças a Deus eu tenho essa tarefa porque eu sou o maior necessitado.
E graças a Deus o Senhor está me dando a oportunidade de estender as mãos para que elas se façam luz na vida dos corações. Mas muito obrigado, Senhor, porque a luz primeiro passa por mim. Porque eu sou o maior enfermo daquela casa espírita. Sandra, eu sou a maior necessitada. É a frase da Sandra. Então a atividade mediúnica é para uma terapêutica, é um atendimento espiritual para todos que estão ali vibrando naquele contexto. De várias dimensões. Tanto que o Arnaldo aprendeu lá no Meimei, em Pedro Leopoldo, que é uma reunião de intercâmbio. O André Luiz usa o termo reunião de desobsessão. Arnaldo me dizia que ele questionava o André Luiz. Olha que legal. Nossa, mas o Arnaldo desrespeitava o André Luiz? Eu disse, não, peraí, o André Luiz é um aprendiz de doutrina espírita, como o Arnaldo é, como você é. Ah, mas eles estão no mundo espiritual, eles são espíritos, são aprendizes. E aqui não vai nenhuma nota desrespeitosa, pelo contrário, nós respeitamos profundamente André Luiz, que nos deixou um legado fantástico, como Emmanuel também. Mas no mundo espiritual, todos eles sentam à mesa e debatem, eles discutem, eles estudam. Arnaldo dizia, reunião para mim não é de desobsessão, é de intercâmbio e enfermagem. Por quê? Vamos pensar. Eu estou querendo suscitar aqui reflexões. Uma reunião pode ser considerada uma reunião de desobsessão? Eu concordo com ele. É uma reunião terapêutica que pode levar a um processo de libertação, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Ah, se tem obsessão, então de repente é uma reunião de desobsessão. Ok, eu não vou discutir, isso aí é sexo dos anjos. Mas nós queremos dizer o seguinte, que a reunião é uma reunião de intercâmbio. E nós, primeiro, nós estamos intercambiando. Agora nós estamos numa reunião de intercâmbio. Temos pessoas de Portugal, de Israel, de São Paulo, do Rio, de Goiânia, de Palmas, de Belo Horizonte, de Severina, de Santa Rita de Sapucaí, de Campinas, Auriflama. É reunião de intercâmbio. Vocês concordam que também é uma reunião de enfermagem? Não é uma reunião terapêutica? Vocês se sentem num processo terapêutico aqui, na sala, falando de espiritismo? Nós poderíamos fazer dessa sala uma sala só de bate-papo. E quando nós iniciamos esse projeto, a ideia era essa. Todo mundo subir, todo mundo conversar, todo mundo dar palpite. Blá, blá, blá. Ótimo, isso tem uma função valorosa. Mas as nossas conclusões, depois de debates, foram: nós não podemos ficar só nisso. Nós temos que trabalhar conteúdo espiritual. Nós temos que trabalhar a enfermagem. Porque eu, aqui agora, como moderador, a Cláudia, o Zé Aparecido, o Arnaldo, o André, somos os maiores necessitados. Somos os maiores necessitados, não é à toa que a gente está à frente. Nós estamos tentando facilitar um movimento de libertação para todos que estão aqui, você, porque você é um amigo. Nós não estamos aqui com nenhum interesse, a não ser a intenção de favorecer para que haja um movimento, um momento de paz, de carinho, nesse mundo tão difícil que a gente está vivendo. Queridos amigos, a reunião mediúnica é para os médiuns. Então, se o médium não pode colocar para fora, se o médium não pode ser tratado, o que ele está fazendo ali? Por isso é que o dirigente espírita, ele não é o dono da reunião. O presidente do centro não é dono do centro. Embora a gente respeite aqueles que se sintam assim, porque foram eles que seguraram a onda durante muito tempo. Mas o movimento espírita do futuro, ele está se capacitando para questões muito mais amplas. Por isso é que a gente fica com o coração sensibilizado quando a gente vê os espíritas se degladiando, discutindo o sexo dos anjos, se Kardec foi Chico, Chico foi Kardec, se isso é aquilo. Agora estão falando que o Chico foi o Francisco de Assis, porque a reencarnação de fulano... Aí outros falam assim, não, o negócio é Kardec, despreza Emmanuel.
Aí o outro fala assim, ele estuda tanto o Emmanuel que ele esquece Kardec. Meu Jesus, nós estamos aqui porque nós precisamos. Como nós precisamos uns dos outros. Jesus disse que ele era aquele que veio para servir, não para ser servido. Meus amigos, o momento é de tirar as cristalizações, porque se tem um desvio e está cristalizado no psiquismo do médium, nada melhor do que a reunião mediúnica. Quantas vezes nós estamos tratando daquela personalidade que está cristalizada, adormecida na nossa intimidade? Eu vou falar uma coisa para você, André. Guarda isso. Guarda isso. Nós já atendemos espíritos que já reencarnaram várias vezes e nós tratamos de uma personalidade desse espírito lá atrás. Ele já está em outra dimensão, cara. Ele já ajudou, foi muita gente. E nós participamos de terapêuticas que ele pôs para fora uma personalidade que estava cristalizada de problemas não resolvidos lá em Roma. Lá nos tempos antes de Jesus, muito antes de Jesus. E esse espírito já se tornou um expoente de evangelho. Ok? Vocês já viram falar daqueles congelamentos? Né? O indivíduo ficou congelado. É a personalidade que está congelada por misericórdia. E nesse momento atual, eu brinquei outro dia no estudo que nós estamos vivendo aquecimento global, né? Aí eu brinquei dizendo que o aquecimento está derretendo os nossos verniz, né? Que a gente passa na cara, as nossas máscaras, está derretendo tudo. Está ficando todo mundo assim. Todo mundo pronto, todo mundo revelado. As pessoas não têm limite, não estão preocupadas. Fez. O outro me falou, estou separando da minha mulher, está tudo 0 a 0. Aí eu olhei e falei assim, e seus filhos? Não, isso aí a gente resolve. Mas seus filhos são pequenos. Já viu seus exemplos? Não, seu mundo assim está assim agora. Eu falei assim, gente. Aí o outro que perdeu o limite, chegou com 45 anos, agora resolveu virar jovem. Aí a outra que não está nem aí para o emprego, chuta isso aí, eu quero que o mundo se exploda. Ou então outros que estão fazendo trabalhos sérios e que não conseguem se controlar, se exageram. Quantos estão prestando desserviço para a doutrina espírita? Quantos? Linguagem chula. Quantos livros que são dignos de dó que a gente tem visto por aí? Nós precisamos de verificar que esse momento é um momento de testemunho, mas nós temos que aprender a nos controlar e encontrar uma forma terapêutica de ajustar os nossos conflitos. E não existe solução mais nobre, mais transcendente do que apresentada por Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Queridos amigos, que pena. O tempo acabou. Nós aqui estamos com o coração extremamente enternecidos, agradecidos, sensibilizados pela oportunidade que Jesus está nos concedendo. Por isso, o momento é de voltar para o mundo íntimo, perceber as nossas responsabilidades e sentir a presença de Deus em nossa vida, porque sem Ele não tem sentido. Avancemos, atendendo a chamada para que haja escolha. Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, diz assim, através
desta mãe espiritual, dessa alma amiga. Chico. Sem flor não há semente. Mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo. Mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece. Mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena. Mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa. Mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale. Mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge. Mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados, e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha que depende do nosso exemplo nos confere caminho para a vida maior. Senhor Jesus, nós suplicamos as tuas bênçãos, que esta noite possa representar para todos nós um instante sagrado, que possa oferecer a base para a nossa iluminação, para a nossa ascensão definitiva aos páramos do excelso amor. Abençoe, Senhor, a todos aqui que se vinculam ao teu ideal. Abençoe os lares aqui representados. Que todos nós possamos nos sentir estimulados a te servir, compreendendo que os desafios são obstáculos que vão ser vencidos com paciência e com sabedoria. Senhor, que Maria Santíssima, a veleira do nosso coração, de toda a humanidade, esteja conosco, junto com os teus ceareiros, para que juntos possamos, de mãos e corações unidos, formar a grande rede
para levar a tua paz, a prosperidade e as bênçãos que elevam a esperança da nova era, que vai se estabelecendo em definitivo no domínio dos nossos corações. Que assim seja. Boa noite para todos. Muito obrigado.